Olá, meus irmãos, eu sou João Mateus, eu tenho 28 anos e atualmente eu estou no primeiro ano de teologia. Eu moro aqui no Seminário São João Paulo II, em Ananindeua, e eu gostaria de usar esse momento para partilhar um pouquinho do meu testemunho, da minha história vocacional com vocês. Então, a minha família ela sempre foi muito católica, meus avós foram muito católicos. A gente teve uma proximidade muito grande, muito forte com a igreja, um envolvimento grande. A minha casa sempre teve ali rodeada de padres, de reuniões, encontros de casais. Então sempre foi uma coisa assim, de uma proximidade muito grande com a igreja e com as pessoas da igreja, né? Eu fiz a minha primeira Eucaristia ainda muito jovem, eu era uma criança ainda, tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. E nesse mesmo período eu entrei num movimento chamado Movimento Igreja Jovem, que foi muito importante na minha vida. Lá eu participei dos grupos de adolescente, dos grupos de jovem, foi lá que eu amadureci, que eu cresci na fé. Foi quando em 2011 eu morava em Santa Isabel, nessa época, e eu decidi participar de encontros vocacionais, dizer ao padre que eu queria ser padre, né? Que eu queria fazer uma experiência mais forte com Jesus, que eu estava sentindo alguma coisa diferente dentro de mim, eu queria saber o que era. Eu era coroinha também nessa época, fui coroinha durante muito tempo, e aí eu decidi dizer ao padre Roosevelt, que era o nosso pároco, inclusive ainda hoje que eu gostaria de fazer os encontros vocacionais. Foi quando ele me encaminhou para fazer os encontros Despertar. Mas nesse mesmo período eu tinha acabado de passar no vestibular, então eu ia para os encontros ainda assim careca, porque eu tinha acabado de passar e eu estava numa expectativa muito grande para fazer o curso. Então eu queria conhecer gente nova, eu queria ir para outros lugares, eu queria conhecer esse universo da faculdade que ele me encantava. Então naquele momento eu fiz acho que uns 3 ou 5 encontros vocacionais, mas eu decidi parar para poder viver a experiência da faculdade. Então eu fui lá viver essa experiência que eu queria tanto. Fui fazer a minha faculdade, foram 5 anos. Eu me formei em 2015. Eu formei em odontologia, então eu sou dentista de formação. E aí depois que eu me formei, eu fui fazer alguns cursos de especialização, fui fazer alguns cursos até fora. Trabalhei no serviço público durante muito tempo, que era uma das minhas grandes paixões, trabalhar no SUS. Foi onde eu me realizei, me encontrei muito na profissão. Até que em um dado momento eu consegui abrir uma clínica própria para mim, para eu trabalhar junto com mais uma equipe de outros colegas. Mas num determinado período eu percebi que, apesar da odontologia me fazer feliz, ela não trazia uma plenitude de felicidade. Eu comecei a perceber que eu não queria viver e nem fazer aquilo ali para o resto da minha vida. Então foi quando as coisas começaram a perder um pouco do sentido para mim. Naquele momento eu imaginava, eu acho que eu vou mudar de profissão, ou então acho que eu vou fazer uma outra área de especialidade da odontologia que possa me satisfazer mais. Mas o que vinha forte no meu coração era aquele desejo ainda lá de 2011, da infância, que era de ser padre. Foi quando então eu tive a coragem, porque foi uma fase assim de muito medo, de muita insegurança. Foi quando eu criei a coragem então de procurar o meu pároco, que na época já era o padre Gabriel, porque eu já tinha mudado para Castanhal, lá da paróquia de São José, ainda em 2018, eu me lembro muito bem. E comecei então a fazer um acompanhamento espiritual, vocacional mais específico, até que em 2020 eu decidi entrar no seminário. Tive algumas conversas e aí eu decidi dar esse passo no sentido de procurar responder aquilo que me inquietava tanto. Porque dessa vez veio muito forte, então eu tinha que de alguma forma responder. Fiz a minha etapa inicial, que foi a etapa da filosofia, lá em Castanhal, até que hoje eu cheguei aqui na teologia. Os primeiros anos foram muito intensos, muito fortes, porque foi logo quando eu cheguei no seminário teve pandemia. Eu também tinha acabado de começar um mestrado em odontologia, eu já terminei esse mestrado dentro do seminário. Então foi tudo assim, muito intenso, muito forte, mas com muito amor e com muita disposição eu procurei corresponder e hoje eu consegui, né? Estou aqui nessa segunda etapa, nessa outra etapa da formação, que é a formação teológica. A mensagem que eu quero deixar para vocês é uma mensagem de felicidade. Não existe melhor caminho do que seguir os caminhos que o próprio Jesus quer para nós.
E a você, jovem, a você que sente no coração um desejo de seguir Jesus mais de perto, não sinta medo. Não existe momento e nem tempo certo. Toda hora e todo momento é momento de responder sim a Deus. Então não tenha medo, procure corresponder ao chamado do Senhor com muita fidelidade e disposição no seu coração. Faça da sua vida algo que seja grande e bonito para os outros, já dizia um padre ainda na minha adolescência. No final desse vídeo eu gostaria de agradecer imensamente a Deus por ter me proporcionado viver com Ele esse caminho e esse diálogo bonito de amor que tem sido a minha vida aqui no seminário. Agradeço a minha família, aos meus pais e a minha irmã, todos os meus amigos pelo apoio que me deram quando eu entrei no seminário. Isso foi tão importante e continua sendo importante hoje. E eu peço a vocês que assistam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, curtam a nossa página, acompanhem os nossos informativos e fiquem por dentro de tudo aquilo que a pastoral, que o seminário proporciona a vocês. Espero que esse testemunho tenha valido a pena, que vocês gostem e compartilhem com todos os seus amigos. Um abraço!